Então hoje é sábado, nós estamos no dia 23, capítulo 23 de Provérbios. A gente fez o propósito de ler todos os dias do mês, um dia por mês, um capítulo. E hoje a gente está aqui, né, para ler mais uma palavra, para a gente fazer o nosso estudo. E antes da gente começar a ler Provérbios 23, a gente vai orar. Pedir para que Deus nos abençoe, agradecer por Ele, por esse sábado, por esse dia, para a gente ter a oportunidade de estar mais um dia aqui na presença de Deus. Então vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, suspirar, colocar um sorriso no rosto, relaxar, esquecer as coisas, né, que às vezes a gente pode ficar pensando. São 20, 25 minutinhos que a gente vai ficar aqui juntas, mas que com certeza vai ser, assim, de grande valia para a nossa vida, esse conhecimento. Então vamos lá. Senhor Deus, obrigada por mais esse dia. Obrigada por estarmos aqui na sua presença. Pedimos que a gente tenha a presença do Espírito Santo para que a gente possa entender a palavra, refletir a partir dela, trazer o ensinamento para o nosso coração. Obrigada por termos acordado, por termos um lar, uma cama confortável para poder dormir, um alimento que nos sustenta. Obrigada pela nossa saúde, por a gente ter a oportunidade de vir aqui, ouvir, né, falar, compartilhar isso com outras pessoas. Então que o Senhor ministre no nosso coração, que a gente consiga ter consciência de coisas que a gente precisa melhorar na nossa vida, né, que o Senhor traga esse entendimento para nós, para a gente discernir o que é certo e errado, que a gente busque cada dia mais essa sabedoria. Então que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos lá. Então, como a gente viu ontem, ele vai dando por ditados, né? Então são 30 ditados e dentro de cada ditado ele traz mais de um versículo. Então ele começa aqui com o ditado 7, que é do versículo 1 ao versículo 3. Que diz assim: quando você sentar por uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca na sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que ele oferece, pois esses alimentos são enganosos. Aqui às vezes é um pouquinho difícil de entender, né, que ele fala, né, encoste a faca na sua própria garganta. Eu li e falei, gente, como assim? Né, mas acredito que é pra gente tomar cuidado com as pessoas que às vezes nos tratam muito bem, né, e nos oferecem alguns benefícios para que a gente se sinta prisioneira dela, sabe? Então, às vezes a pessoa usa disso como uma forma de persuasão, né? Então aqui ele fala de um banquete por uma autoridade, né? Mas ela está oferecendo aquilo gratuitamente para que você desfrute daquilo, para que depois você faça algo em favor dela, né? Então a faca na garganta é para você controlar o seu apetite. Então é para tomar cuidado, para aceitar coisas que às vezes depois a pessoa ela vai querer te persuadir para que você faça o que ela quer, né? Então, às vezes a gente, nossa, pensa que tem vantagem naquilo e no final das contas, você, né, o ser humano ele é assim, você recebe algo, você fica que, se alguém faz um café na casa dela, você quer retribuir para aquela pessoa, só que tem pessoas que usam disso para nos prejudicar, né? Até comportamentos às vezes em relacionamentos que são as pessoas acabam manipulando aquele relacionamento tóxico que a pessoa, né, já vi vários casos, o homem vai lá, bate, maltrata, faz um monte de coisa, depois vai lá, agrada a mulher, dá uma bolsa, dá uma viagem. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então controlar o seu apetite, tomar cuidado para aceitar, né? E depois a pessoa ali te persuadir. Versículos 4 e 5. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla e criam asa e voam como águias pelo céu. Acho que tem até uma das aulas da mentoria que eu falo
eu mostro 2 fotos, né? Uma foto de uma família junto, feliz, e na outra foto tem uma casa, um carro, falando sobre momentos e falando sobre a alegria. Então, bens materiais, realmente, eles nos trazem alegria, porém ela é momentânea, e a gente até faz uma reflexão, né? Quando você quer muito algo, você vai lá e compra. Quanto tempo demora essa sensação de alegria? Então, às vezes dias, às vezes semanas, às vezes meses, mas ela passa. Então, pensa, às vezes você queria um carro, aí você foi lá, comprou, nossa, era o carro que você queria. Aí vai passando, você vai acostumando com aquilo. E aí depois você vai querer outro. Você compra um celular, aí você vai acostumando. Você queria tanto uma casa e você vai acostumando com ela. Ou às vezes você mora num lugar que tem uma vista linda, né? E aí você passa um dia, 2 dias, aí você vai acostumando com isso, né? Então, as riquezas desaparecem assim como assim que você as contempla, e criam asas como águia pelo céu. Então, para não colocar o dinheiro como prioridade, ele vai vir como uma consequência da gente ser grato pelo que a gente tem, fazer a nossa parte. E tudo que o dinheiro nos proporcionar vai ser como uma cereja do bolo. A gente é feliz, grata, alinha nosso desejo com o desejo de Deus, mas não colocar o dinheiro, né, e dar em troca a nossa saúde. Não, se matar para fazer isso não faz sentido. Não faz sentido se custar a nossa saúde, se custar a nossa qualidade de vida, só para ter o recurso, isso está prejudicando a nossa vida. Então, às vezes, em alguns momentos, sim, a gente vai precisar abrir mão, né, da nossa qualidade para alcançar alguns objetivos específicos, mas isso é por um tempo, né, por alguns momentos, mas não a todo momento. Então, não colocar o trabalho e as riquezas acima das suas prioridades, né? Então, ali, falando que nada que a gente conquista aqui na vida terrena vai nos saciar. Então, tudo que a gente deseja, quando a gente ganha, vai ganhar asa, assim que a gente recebe, né, vai embora, assim, o sentimento. Então, é um engano achar que quando a gente tiver a casa, a gente vai ser feliz, quando tiver o carro, quando, né, pensar em algo novo, né, que isso vai trazer felicidade. Quem vive atrás dessa satisfação não está contente com nada. Então, nada que a gente adquirir, bem, riqueza, vai durar muito tempo, né? Então, é buscar crescer, prosperar e ficar contente com o que a gente tem, mas não esperar que isso nos traga alegria, né? Não colocando nisso uma fuga para a tristeza. Então, por insatisfação, eu tô triste, eu vou lá e compro as coisas, eu como. Então, esse versículo ele mostra muitas coisas, né? Principalmente sobre a eternidade, né? Que o que vai saciar, né? O que vai preencher o vazio que está dentro de nós é buscar Deus, é entender que é buscar essa eternidade, né? Que quando a gente comprar algo novo, a sensação é boa, mas saber que isso não vai durar. E Deus nos mostra que quando a gente busca a palavra dele, essa paz, isso é para a eternidade. Então, não vai ser só neste momento, né? Então, isso a gente vai ter por toda a eternidade. Aqui na Terra vem a sensação e começa a baixar. Na eternidade, não. Ela vai vir e vai permanecer. Então, ele deixa esse gostinho, né, da gente ver o que é essa alegria momentânea, para saber quando a gente estiver na eternidade, isso vai durar para sempre. Isso não vai voar, né? Ela vai permanecer. Então, é muito importante falar sobre isso, porque às vezes a gente demorar um pouco de tempo nisso, porque a gente precisa estar lembrando disso diariamente. Porque senão a gente se vira num ciclo em busca de prazeres momentâneos, quando na verdade o que mais importa é ter essa sensação, né, essa intimidade com Deus, é buscar essa verdade, é buscar essa vida próspera, né, baseado na vontade dele. Ditado 9 são os versículos 6, 7 e 8. Não aceite a refeição de um hospedeiro mal intencionado, nem deseje as iguarias que oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado a sua cordialidade. Então, é uma pessoa que te trata bem, mas está fazendo isso com uma vontade, né? Uma falsa hospitalidade. Então, tomar assim, cuidado nesse sentido. E também tomar cuidado para a gente não ser essa pessoa. Então, a gente sabe quando a gente é bem-vindo ou não.
E cuidado também para fazer as coisas com o propósito de abençoar os outros, ser, né, mais cordial, mas fazer aquilo com realmente um desejo de ajudar. Né? Porque às vezes a gente faz e às vezes lá no fundo a gente está incomodado, tá tendo que ajudar, sendo hospitaleiro, tá fazendo aquilo, mas internamente está incomodado com aquela situação. Né? Então, compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem permitido que a gente viva, né? Isso é importante. E ter a percepção de quando a gente está sendo inconveniente. Sabe quando a gente está na casa de uma pessoa e fala, fica um pouco mais, mas é por educação? Você não tá falando pra você ficar ali, aí você pega e fica, né? Então, às vezes a pessoa tá sendo educada, né? Então, a minha mãe falava o simancol que a gente tem que ter. Então, tá falando também a respeito disso, de não ser inconveniente. Às vezes a pessoa tá sendo educada com você. Né? Versículo 10, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele desprezará o discernimento das suas palavras. Então, não adianta a gente ficar dedicando, né, o nosso tempo e os nossos esforços para quem que às vezes não quer se beneficiar dessa orientação. Né? Versículos 10 e 11. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades, nem invada a propriedade dos órfãos, pois o seu Redentor é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Então, prejudicar alguém por conta de ser autoridade é agir contra Deus, né? Prejudicar qualquer pessoa é uma afronta a Deus. Então, jamais se aproveitar das pessoas. Versículo 12. Dedique à disciplina o seu coração, os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Então, a disciplina é controlar a si mesmo, né? Governar a si próprio. Se dedicar àquilo que verdadeiramente importa, né? Gastar energia naquilo que edifica. Pensar qual que é o benefício que essa ação que eu estou fazendo vai me proporcionar. Né? Então, essa alimentação que eu estou tendo, essa atividade física, esse entretenimento, esse lazer. Né? Então, qual o benefício que essas ações vão nos proporcionar? Vão governar a nossa vida, né? Para que a gente faça realmente o que importa. E a sabedoria e o conhecimento, ele não vem automaticamente, né? Ele exige esforço, dedicação. Versículo 13, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Fala da disciplina física, que já falou algumas vezes, que ela é importante em algumas situações, mas tem que ter um entendimento muito grande para fazer aquilo de maneira correta, né? A criança, ela precisa entender a gravidade daquilo que ela fez, né? A criança, ela precisa entender o porquê que ela está apanhando. Então, os pais precisam de muita sabedoria para fazer isso, né? Porque o entendimento, ela entender que aquilo é ruim, vai livrar ela da morte, né? Porque aquilo vai gerar uma consequência ruim. Então, e orar para que Deus dê discernimento para quando você vá aplicar isso, aplicar com amor, né? Que maltratar o filho, né? Disciplinar um filho e não o outro, isso vai dar o efeito oposto, né? Sem ser com sabedoria e entendimento, sem o filho saber o porquê que isso está acontecendo. Isso vai dar efeito ao contrário do que a disciplina precisa dar. Versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não... Ah, tá, a gente já leu isso aqui. Versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, então o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará, quando os seus lábios falarem com retidão, né? Acho que não tem alegria maior para um pai e para uma mãe é ver o filho agir com sabedoria, né? Então, imagina a satisfação de Deus, né? Vendo Jesus agindo e fazendo o que ele precisava fazer. Então, satisfação de Deus por nós, né? Quando a gente não abre mão da verdade. Versículo 17. Não inveje no seu coração os pecadores. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro que você e a sua presença não falhará. Então, invejar as pessoas que não são tementes a Deus, né? Pessoas que falam muito bem, têm muitos recursos, mas a vida que ela tem não é temente a Deus, é uma vida que leva à própria morte, né? Elas têm vazio, né? Dentro delas. Então, a gente tem que ter satisfação nesse temor que a gente tem a Deus, que nenhuma riqueza sem Deus nos vai trazer satisfação, né? Então, se a gente obter recurso, prosperidade em Deus, a gente não precisa ter medo, né? Então, não faz sentido a gente invejar
as pessoas que não temem a Deus, porque sabemos como que elas são internamente. Versículo 19, 20 e 21. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo caminho bom. Não ande com os que embriagam com vinho, nem com os que empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Não é um tipo de companhia que convém, né? Pessoas que se entregam aos prazeres de maneira excessiva e se embriagam. A gente precisa ter consciência que quem são essas pessoas, né? E as atitudes de quem estamos convivendo, né? Então, evitar estar convivendo com pessoas que vão para esse lado, né? Que se entregam aos prazeres e às inconsequências da vida. A tendência é que a gente comece a imitar essa conduta. Se a gente conviver muito tempo com essa pessoa, a tendência é a gente imitar a conduta dessa pessoa. Ou você vai influenciar essa pessoa, ou ela vai te influenciar. É isso que acontece. Mas a questão é que é muito mais fácil ela nos influenciar, né? Tem até uma dinâmica que uma vez eu fiz num curso. Ela fala que é um jogo um pouco desigual, né? Se você se relacionar com uma pessoa que não é temente a Deus, o que é mais fácil acontecer, né? Você trazê-la para Deus ou ela levar você para caminhar longe de Deus? E a dinâmica era assim. Você sobe numa cadeira e aí você mede esforço para trazer essa pessoa para cima na cadeira com você. Que é influenciar uma pessoa que não está em Cristo, estar em Cristo. E depois, né, de estar convivendo com ela puxar você na cadeira para baixo. O que é mais fácil de acontecer? Você puxá-la para cima junto com você ou ela te puxar para baixo? Quem vai conseguir influenciar mais? Então mostra que é um pouco desigual esse peso. Quando a gente está tentando trazer uma pessoa à força para que ela se alinhe, se ela não quiser. Ainda mais nesse contexto, né? Uma pessoa que se entrega à bebida, à festa. Influenciar essa pessoa vai ser muito mais difícil do que ela influenciar você. Então, toma cuidado nesse sentido. Né? E se você se entregar a isso, fala aqui, né? Você se vestirá de trapos, né? Então, toma cuidado em relação a isso. Versículos 22, 23, 24 e 25 do ditado 17. Ouça o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela. Tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, que tem filho sábio, nele se alegra. Que o seu pai e a sua mãe se alegrem, que exulte a mulher que o deu à luz. Então, cuidar dos pais, principalmente na velhice, né? Porque os papéis eles se invertem. Os pais que cuidaram de nós, né? Quando a gente era bebê, são os pais que precisam de nós quando eles envelhecerem. Então, hoje tem muitas pessoas que não estão dispostas a cuidar dos pais, né? E assim, tem várias situações, né? Tem situações que realmente a pessoa precisa estar sendo assistida numa clínica, no hospital, mas se você tem condição, deve priorizar isso, né? Eu ainda, a minha mãe que cuida da minha avó, né? Até ontem a minha mãe ligou, ela tava na casa da Bisa, e a Bisa falou assim, eu tô sozinha aqui, tipo, ao mesmo tempo que tem todo mundo, o meu filho tá viajando, a filha dela que mora atrás tá viajando, a minha irmã está viajando, a outra prima tá viajando, estavam todas as pessoas viajando. E a minha mãe a minha avó é ex-sogra dela, né, que meus pais se separaram, e era a minha mãe que estava lá. Daí eu falei ainda pra ela, falei, mãe, tá, né, como a importância de cuidar, eu falei, com certeza Deus tá muito feliz em você estar aí cuidando da Bisa, porque isso agrada o coração de Deus, né? A gente cuidar, mesmo nesse cenário, não foi a minha avó, né, que cuidou dela quando criança, né? Mas ela estava fazendo algo que é cuidar das pessoas quando estão mais velhos. Então, que eu possa, né, que Deus possa, eu não sei como vai ser, né? Então, eu não tinha esse conhecimento, eu sabia que a gente precisava honrar nossos pais, cuidar, mas assim, o quanto isso é importante para Deus, cuidar dos nossos pais, principalmente na velhice. É uma forma de respeitar a maneira que Deus criou as coisas. Os pais vão envelhecer e eles precisam de cuidado. Então, eu agradeço muito Deus por estar me dando essa sabedoria para quando chegar no meu momento, né, Ele me dê força, né,
sentir a presença do Espírito Santo para que eu conduza a situação da melhor maneira possível. Ali no versículo 23, né? Compre a verdade, não abra mão dela. Então, colocar a verdade como ponto principal na nossa vida, valorizar sempre a verdade, saber que a verdade, ela custa algo, né? Ela vai exigir da gente tempo, recurso, o que a gente precisa despender para buscar a verdade. Mas a verdade, ela busca dedicação, né? Então, o que vai estar te ajudando para não abrir mão da verdade? Sabedoria, disciplina, discernimento, né? Como que a gente obtém sabedoria? Quando conhecemos a verdade e aplicamos ela. Onde está a verdade? A verdade está nas Escrituras. Como que a gente conhece isso, né? Conhecendo as Escrituras e como a verdade ela se consolida em nós, praticando conhecimento, praticando sabedoria, né? E a disciplina é essa busca, né? Diária, estar aqui, lendo, estudando. E o discernimento vai nos ajudar a identificar a verdade, a mentira, ajudar o que é certo, o que é errado. Né? Que fala, o pai se alegra quando tem um filho sábio. Somos responsáveis por colaborar com isso, né? Pela sabedoria do nosso filho, a sabedoria que ele vai adquirir. Né? Como é bom, né? Ser filhos que traz alegria e satisfação para os pais, né? E não tristeza. Ditado 18, versículo 26, 27 e 28. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher adúltera é um poço estreito, tal como um assaltante, ele fica na tocaia e multiplica entre os homens infiéis. Então, vários provérbios ele traz sobre o adultério, né? Fala da prostituta, fala do perigo que tem nessa situação, como um homem pode ser influenciado por uma mulher, né? Uma prostituta, levado ao desejo, pelo olhar, pela atração, né? Pela falta de identidade, de saber quem que ele é em Deus, né? A mulher vai elogiá-lo, vai fazer ele se sentir bem, às vezes ele não está sendo reconhecido, elogiado. Então, o problema está na falta de identidade, saber quem somos em Deus, né? E que somos amados por Ele. E essa carência, ela vai ganhando força. E o diabo, ele aproveita desse momento de carência para arrastar a gente para o engano, né? E ainda tem um agravante, que entra o álcool, né? Então, a cova profunda é um lugar que não há como escapar, é uma armadilha. A mulher pervertida, ela vai ser essa armadilha, tanto para o homem, né? Quando ele tiver saído, quanto para a mulher. Às vezes ela está numa situação carente, se ela não souber quem ela é em Deus e ela precisa receber esse reconhecimento de fora, ela pode cair nisso também, né? Então, só vai cair na armadilha quem estiver distraído, né? Quando a gente busca discernimento em Deus para saber que é certo e errado, a gente sabe que isso a gente precisa evitar, né? Isso a gente não pode mexer. Versículo 29, de quem são os ais, de quem são os pesares, de quem as brigas, de quem as queixas, de quem os ferimentos desnecessários, de quem os olhos vermelhos. Aqui está falando de uma série de problemas, né? Dos que se demoram bebendo vinho, os que andam à procura da bebida misturada, né? O que acontece com a embriaguez, né? O problema que vai gerar na vida da pessoa. Ele vai falando brigas, queixas, ferimentos, pesares, olhos vermelhos. Versículo 31, não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. Quando cintila no copo, escorre suavemente. Porque as pessoas bebem, elas bebem pelo prazer da bebida. E aí ele falou, né, no outro versículo, ele não fala para não beber, ele fala da embriaguez. Então, você ali tomar uma taça de vinho, até nas festas deles, né, eles bebiam, mas uma taça de vinho, né, não se embriagar, porque isso afeta o nosso estado de consciência. Então, se você não tem autocontrole para conseguir beber uma taça, você não bebe nada, zero. Então, isso afeta a nossa consciência. Aquilo vai te dar um prazer, né? Vai te dar um alívio, vai te dar uma alegria, mas isso é o início. Quando isso acontece, o resultado final é embriaguez. E a embriaguez não tem nada de bom, né? Ela deixa você no estado de inconsciência, você perde bom senso, né? E duas coisas que a gente precisa ter é bom senso e prudência. Então, quando a gente perde o bom senso e a prudência, a gente está pronta para se complicar, né? Então, e a embriaguez pode vir o adultério, né? E aí a gente vai ser atraído pelo copo, né? Olhar a bebida já olhando o benefício que ela proporciona. E aqui no versículo 32 fala, no final, ela morde como uma serpente, envenena como uma víbora.
Então a bebida ela vai, né, te trazer um prazer ali e no final vai te atacar, vai picar como uma víbora, vai trazer uma consequência ruim. Versículo 33, os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas perversas. Você sai do nível aceitável de consciência e vai para um lugar perigoso, desconfortável. Aí não vai estar nem aí. Versículo 34, você será como quem dorme no coração do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Você dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando despertarei desse sonho para tomar mais um trago. Então aqui fala da realidade daquele que se entrega ao álcool, né? Que é de não lembrar, vai sofrer, vai fazer um monte de besteira, nem vai lembrar. E vai ficar pensando, quando eu vou viver aquilo de novo, né? Vai viver em função dessa sensação do álcool, que o álcool proporciona, vai acabar com a sua saúde, vai morrer e vai achar que teve uma vida alegre por conta da bebida. É um engano muito grande, né? Que o álcool proporciona consequências complicadas, né? Então é isso, gente. Terminamos o Provérbios 23, falou do adultério, falou do álcool, falou da disciplina das crianças, cuidar dos nossos pais na velhice, né, para a gente se dedicar a ler a palavra, a sabedoria, né, conhecimento para discernir o que é certo e errado. Agora vamos orar, né? Vamos orar agradecendo por essa palavra, Senhor Deus. Obrigada pela repreensão, obrigada por nos ensinar, obrigada por nos mostrar qual que é o caminho que devemos seguir, Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, Deus. Que a gente haja de acordo com a Tua vontade. Trabalhe no nosso coração, pontos que a gente precisa melhorar. Sabemos que somos seres humanos, falhos, pecadores, e estamos entendendo, né? Em que lugares a gente precisa evitar, porque a gente não vai ter força, igual o exemplo da cadeira. Não adianta, é uma disputa desigual. Então não adianta a gente achar que a gente é forte, espiritual, porque a gente vem aqui, ora, eu posso me colocar nas situações que eu dou conta. Não. A gente não dá conta. Então que o Senhor nos auxilie, nos ajude, né? Pra gente saber o que é certo, o que é errado. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse sábado, nos conduza. Pedimos pela nossa família, que o Senhor coloque os seus anjos, né? Que o Senhor os guarde, coloque a sua mão poderosa sobre eles. Queremos pedir por nós e nós vamos agora profetizar palavras de bênção para a nossa vida. É muito importante, né? Aqui nesse Provérbios não falou a respeito das nossas palavras, né? Mas elas são muito poderosas, por isso que todo final da nossa oração a gente profetiza, né? Que o nosso dia vai ser abençoado. Então vamos lá, Senhor, declaramos que hoje o nosso dia ele vai ser abençoado. Que onde a gente colocar os nossos pés, os teus anjos, eles vão estar nos guardando na nossa entrada, na nossa saída. Somos protegidos pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, ela é forte. Que nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Nossos filhos eles são escondidos do mundo, são guardados, fortes, saudáveis, felizes. Declaramos saúde física, emocional, entusiasmo, vigor. Declaramos ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para minha vida. Declaro que os meus recursos eles serão abundantes, abençoados. Que nós seremos um canal de bênção para a vida de muitas pessoas e que usamos os nossos recursos para contribuir com os projetos de Deus nessa terra. Declaramos que viveremos o melhor que Deus preparou para nós, suas filhas amadas. Que vocês tenham um sábado abençoado. Um sábado bom, feliz, na presença da família de vocês. Quem vai descansar, bom descanso. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Vocês tenham um ótimo dia, na presença de Deus. Fiquem com Ele e até amanhã.